Olá pessoal, hoje nós vamos continuar nossa aula falando sobre estímulos, porque tudo aquilo que você faz em direção a modificar o seu organismo, ele tem que partir de estímulos. O que é interessante? Interessante que as pessoas elas têm um conceito de estímulo errado. Muito do que hoje vocês veem as pessoas falarem de ajustes, adaptações, modificações, elas vêm de conceitos de adaptações que são do sujeito chamado Hans Selye, de 1960. Hans Selye era um endocrinologista e ele postulou que, uma vez que você dá um estímulo, existe uma reação de alarme e existe uma ação que vai no sentido de criar uma modificação. Pois bem, só que, de acordo com Selye, você tinha classificações para a intensidade desses estímulos. Se você desse um estímulo muito fraco, nada acontecia. Se você desse um estímulo médio, havia apenas uma excitação. Se você desse um estímulo forte, uma adaptação, e se você desse um estímulo muito forte, uma exaustão. Qual é o grande problema? O grande problema é que durante um bom tempo depois disso ser colocado, as pessoas fizeram trabalho usando a palavra adaptação. O problema é que adaptação não é a palavra correta para definir um organismo. Adaptação é uma palavra correta para definir uma resposta celular. Quem me chamou a atenção disso foi meu professor de bioquímica, professor Tácito Pessoa. General T. O General T puxou minha orelha e falou: Paulo, toda vez que você estiver falando de exercício, lembre-se, o exercício ele não é uma adaptação a partir dos princípios corretos. Ele é um ajuste. Por que Tácito fala isso? Ele fala isso pelo seguinte: eu treino há 29 anos, tenho o físico que apresento hoje. Se eu parar de treinar amanhã e nós nos virmos daqui 6 meses, como estarei? Muito provavelmente diferente do que eu estou hoje. Isso quer dizer que aquilo que eu faço com o meu corpo é um ajuste. É isso que nós falamos em modificação física. Então, quando você impõe um estímulo para um organismo, esse organismo se ajusta e devolve para você uma determinada resposta. Pois bem, como que a gente pode entender isso de uma forma adequada? Você fala para mim que você está estressado e que você precisa passear um pouco e se divertir. E aí você vai para a balada, só que em vez de você ficar na balada até o horário que normalmente você fica acordado ou estender pouco mais que isso, você dobra a noite. E você chega em casa de manhã. Como é que você fica? Vamos supor que essa balada é no sábado, no domingo. Você fica bem, sorridente, feliz? Não, você fica cansado, deprimido. E aí para tudo que você se divertiu, você tem a compensação depois pagando essa conta. Agora imagina o que acontece se você fizer isso no domingo e você tiver que trabalhar na segunda. Eu sei que você já falou algumas vezes, eu nunca mais faço isso, e que você acabou fazendo. Mas por quê? Porque tudo aquilo que te fazia descansar te gerou uma modificação que fez perder esse descanso. Isso é um ajuste. Depois que você conseguiu regular seu sono de novo, esse mal-estar sumiu. Assim como o dia que você saiu para se divertir, você conseguiu espairecer sem se exaurir, a sensação foi o quê? De um bem-estar prolongado. Como que acontece quando você tira férias? Você volta e você está renovado. Ou quando você faz alguma coisa que dá satisfação para você. Isso é um ajuste psíquico. Você compensa determinadas situações que te levam ao estresse, criando outras situações que te melhoram desse estresse, ou que aliviam o teu estresse psíquico, a sua sobrecarga psíquica ou cognitiva, das coisas que você tem que pensar, trabalhar, elaborar e responder todo santo dia. E para o físico, isso funciona da mesma forma? Mais ou menos. Para o físico, o que existe é um estímulo que tem que ser continuamente ajustado. Por quê? Porque do mesmo jeito que existe a adaptação e o ajuste, existe a acomodação. Como que você começou a aprender a ler? Lendo o gibi da Mônica, que você olhava e de repente em 5 minutinhos, hoje, você mata ele. Mas quando você começou a aprender a ler, você ficava 5 horas no mesmo gibi. Primeiro tentando olhar todas as palavras, depois entendendo o que elas significavam, depois juntando seus sentidos para fazer a interpretação do texto e aí sim compreendendo a história. E hoje, como é que é? Depois de 10, 15, 20, 30 anos que você aprendeu a ler, você senta, pega um livro do José Saramago, que é extremamente difícil de ler, porque ele não tem pontuação e você tem que entender o que você está lendo naquele momento através da forma de escrever do autor, e você tem prazer com isso. Entende que nós evoluímos, mas porque os estímulos evoluem? E você pode ficar chateado nesse momento, você fala assim, então cada vez eu tenho que treinar mais e cada vez eu tenho que comer menos. Não é isso que eu estou falando. É que a resposta que faz com que você saia do ponto 0 para o ponto 1 é diferente da resposta que faz com que você saia do ponto 1 para o ponto 2 e assim sucessivamente.
A boa notícia é o quê? Você hoje não sente prazer quando você pode sentar e fazer uma literatura diferente? Pois bem, quando você coloca o seu corpo num ritmo constante, o efeito da rotina é fazer com que você se acostume a isso e que você se ajuste de tal forma que a ausência disso se torne desagradável. Isso quem está falando não sou eu. Eu convido vocês a olhar algumas coisas de um sujeito chamado Dan Gilbert, que em certa ocasião ele escreveu um trabalho muito interessante. Ele fez questões sobre qualidade de vida para pessoas que tinham acabado de sofrer um acidente e se tornar paraplégicas e outras pessoas que tinham acabado de ganhar a loteria. Num primeiro exame você fala, nossa, mas que coisa tola. É lógico que o sujeito que ganhou na loteria estava eufórico e é lógico que o sujeito que tinha acabado de perder as funções dos seus membros inferiores ele estava deprimido. Só que o que não era lógico, que era o que o Dan Gilbert queria estudar, era o que aconteceu depois. E depois de 6 meses, o que aconteceu? Ele aplicou o mesmo questionário. E o que ele descobriu? Ele descobriu que as pessoas tinham se acostumado com aquela situação. Ou seja, o sujeito que tinha ganho na loteria já se achava pobre de novo. E o sujeito que tinha perdido o movimento das pernas, ele já não lembrava mais como é ter a desvantagem. Por quê? Ele tinha se adaptado a tudo que ele tinha que fazer. Então existe uma chance enorme de que você, respeitando a forma correta, você consiga se ajustar a esses processos de forma que vai chegar uma hora que o dia que você não treinar, você vai sentir falta. Aquela refeição que você pular, você não vai se sentir bem. E aquele dia do lixo, aquela refeição lixo que você queria fazer, você já não consegue comer naquela quantidade e principalmente você já não sente mais tanto prazer. Então o estabelecimento dos ajustes é simplesmente fazer com que você transforme em rotina. E qual que é o papel dos nutricionistas, médicos e treinadores e psicólogos muitas vezes que atuam nessa área? É trazer para você uma rotina que você consiga seguir, mas que você transforme em rotina em primeiro lugar. Porque uma vez que você transformar em rotina, você já vai ter um trilho pronto para seguir todo o seu caminho. Então a dica da aula de hoje é, em primeiro lugar, estabeleça a rotina. Próxima aula a gente fala mais sobre isso.